Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos abordar a classe Alfa, o submarino que pela primeira vez apresentou dores de cabeça para os estrategistas dos Estados Unidos e da OTAN. Um projeto icônico, nós vamos ver isso, e é a primeira vez que preocupou um pouco o Ocidente em relação aos submarinos russos. Eu gostaria até de fazer um questionamento para que vocês colocassem nos comentários aí, poderia, né, o Brasil, levando em conta a sua capacidade científica, tecnológica e industrial, levar a efeito a ousadia dos russos no desenvolvimento desse classe Alfa? O que vocês acham? Se a gente teria condições de fazer o que eles fizeram? Coloque aí nos comentários, entende? Isso é uma curiosidade que eu tenho a minha própria opinião, mas eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Então vamos entrar nessa saga do Alfa. Vamos então começar aqui o icônico Alfa, né? O submarino da classe Alfa. Vamos começar a nossa resenha sobre ele. Dessa vez eu vou começar com algo que eu vou começar a colocar sempre. Eu acho que eu deveria ter feito em outros vídeos, eu acabei não fazendo, que é colocar as fontes pelas quais eu me baseio. Muitos colocam nos comentários elogios com relação a conhecimento. Eu quero deixar claro o seguinte, não sou nenhuma enciclopédia de submarino, pelo contrário. Qualquer um pode, né, indo às fontes, fazer o que eu tenho feito. O que eu faço é simplesmente mastigar e deixar o estudo para vocês mastigado, consultando as fontes. É um pouco de trabalho braçal também, né? Mas aí vão as fontes que eu tenho me usado. Na questão submarina, eu me uso muito Aaron Amick, do Patreon. Eu sou associado dele, e eu tenho acesso aos seus trabalhos integrais, né? Aqueles que são destinados aos associados. E eu uso bastante o Aaron Amick, né? Outra fonte que é muito utilizada para quem quer conhecer a história da naval russa, especificamente submarinos, é o Deep Storm, né? Que é um site russo. Você está em russo, mas ele tem a ferramenta de tradução. A tradução não é lá essas grandes coisas, mas você misturando inglês com português, você consegue resolver a tradução. Covershore, do H. Sutton, muito conhecido também, né? Eu uso bastante, né? O Reddit, né, que é um outro site que tem muita informação submarina, e um perfil no Twitter, Saturnax, né? Muitos que são aficionados por submarinos seguem esse perfil. Bom, entrando especificamente então na questão do Alfa. O escritório de projeto em Leningrado, SKB 142, houve uma busca enérgica por novas soluções técnicas não convencionais, né? Eles queriam fornecer um avanço qualitativo no desenvolvimento de construção de navios e submarinos, especificamente. Em 1959, um dos maiores especialistas do SKB, A.B. Petrov, saiu com uma proposta para criar um submarino nuclear complexo, de alta velocidade, eixo único, de pequeno porte, com uma tripulação resumida, bem reduzida, ou seja, um submarino de ataque interceptador. Os requisitos básicos seriam a velocidade superior a 40 nós, a lança-salva de torpedos a alta profundidade e velocidade, e pela primeira vez os tubos de torpedo pneumo-hidráulicos seriam utilizados nos submarinos na Rússia. A manobrabilidade excepcional era um requisito. Uma automatização generalizada. Eles queriam automatizar tudo, do reator às comunicações ao sonar. E a finalidade era diminuir as pessoas envolvidas, ou seja, diminuir a tripulação do submarino.
era capaz de manobrar, teria que ser capaz de manobrar em portos sem assistência, ou ter equipamentos para manobra no porto. E, como já disse, uma tripulação pequena, né? Eles baseavam-se no conceito de um avião bombardeiro estratégico de longo alcance da Segunda Guerra, em que havia uma tripulação mínima. A proposta conjunta foi aprovada em 1960. A proposta técnica de projeto, elaborada no início de 1960 e aprovada pelo Comitê Central do Partido Comunista e do Conselho de Ministros da URSS, e foi emitida, né, sobre o projeto de construção da nova classe de submarinos. Em 25 de maio de 1961 apareceu um outro decreto inusitado, né, permitindo que a liderança científica e o principal projetista do projeto, se houvesse justificativas suficientes, se desviassem das regras e regulamentos da construção naval militar. Isto, em grande medida, desamarrou a mão dos criadores do novo submarino, né? Liberou a criatividade, possibilitou concretizar as mais ousadas soluções técnicas no projeto antecipadamente. Agora, é bom que se diga que isso foi uma coisa perigosa, porque não havia local de teste, né, onde esse submarino estava desenvolvido, em Leningrado, uma região bastante densamente povoada. Então se fez uma liberação da criatividade, se fez uma liberação sem testes, né? Uma coisa que talvez só na Rússia mesmo. No Ocidente isso seria um pouco complicado. Nessa imagem, aí eu mostrando aí todos os estaleiros e bases que tiveram alguma coisa a ver com a manutenção, com o descomissionamento ou construção dos submarinos classe Alfa. Os dois estaleiros que foram envolvidos é o Admiral Shipyard, que ficava em Leningrado, e o Northern Machine Building Enterprise, mais acima, em Severodinsk. Esses dois estaleiros foram envolvidos. O Admiralty ficou com 4 e o Severodinsk 3, tendo sido o quarto desmantelado, desmanchado na carreira ainda. Tá? Então essa figura mostra aí o envolvimento das bases russas com esse submarino. Projeto 705, alguns requisitos desse projeto 705. Deixa eu passar esse helicóptero aí. Um casco duplo, isso era uma tônica nos submarinos russos, eixo único, casco de titânio, o que permitia uma maior resistência à pressão no fundo do mar, e ao mesmo tempo incluía no projeto algumas dificuldades de construção, porque a soldagem de titânio já é um pouco mais complicada. Planos de proa retráteis, primeira vez que se usa isso, os planos de proa eram retráteis. O submarino teria 6 compartimentos estanques, teria uma câmara de resgate pop-up, aquela câmara de resgate para aliviar a tripulação e que é lançada. Um armamento com 6 tubos de torpedo de 53 centímetros, podendo usar também minas. E quando usava minas, usavam 2 minas, porque as minas eram menores, então 2 minas em cada posição de torpedo. Sistemas automatizados, era uma grande novidade desse submarino. O escape pod para a tripulação. E esse reator, eles fizeram era a experiência com reator resfriado a metal líquido. Existe uma série de problemas atrelados a essa questão, né? Porque nós vamos ver a triste experiência do primeiro, que foi o navio líder, o K-64. Né? Havia a tendência, esse resfriador líquido, ele precisava estar sempre mantido a uma certa temperatura, mesmo quando o submarino não estava crítico, ele tinha que ter um sistema que provesse calor para que ele não se solidificasse, porque solidificando o resfriador seria um grande problema. Ele se misturava com os componentes e praticamente você perdia o reator. Esses componentes elétricos, eles funcionavam a 400 Hz, isso dava a possibilidade de fazer equipamentos menores, né? O reator podia alcançar a potência máxima em menos de 1 minuto.
Essa preocupação em fazer componentes menores se justifica, né, com o tamanho do submarino, que era menor. Nessa figura aí, a gente vê um esquema do ciclo do reator BM-40A. Esse reator é um reator resfriado a metal, chumbo bismuto. O projeto 705 projetou 2 reatores, o OK-550 e o BM-40A. O OK-550 foi instalado nos primeiros navios, no K-64, e com os problemas que ocorreram, desenvolveram o BM-40A. O BM-40A tem 2 ciclos, né, no primário, são 2 ciclos, inclusive o outro, o OK-550, eram 3. Os reatores resfriados a metal são mais compactos do que os PWR. Esse núcleo do reator era carregado ou descarregado como uma unidade removível. O que quer dizer isso? É que não valia a pena você carregar o reator para fazer a recarga dele ao final do combustível queimado. Você simplesmente trocava o reator. Eles são abastecidos com urânio altamente enriquecido. Acreditava-se que o reator tinha cerca de 200 kg de High Enrichment Uranium. O núcleo de um reator resfriado a metal líquido, opera a uma maior densidade de potência e uma eficiência térmica maior, né, do que um PWR, né, e com um primário com a pressão mais baixa, né. Esse reator tem 155 megawatts térmicos e a vida do núcleo em cerca de 7 anos. Um dos grandes problemas, né, dos reatores resfriados a metal é que você tem que manter sempre o refrigerante aquecido. Você não pode, nem quando existe o abaixamento da potência ou mesmo o desligamento do reator, ele precisa ser reaquecido. E para isso, foi até, levando em consideração a experiência que eles tiveram, que foi péssima no K-64, nos reatores seguintes dessa série de navios, eles instalaram uma caldeira elétrica que foi adicionada com a finalidade exatamente de fazer esse aquecimento e manter a temperatura exigida no primário, no circuito primário do reator. Para operar essa caldeira era necessário fornecer eletricidade de terra, né? Com isso, houve interrupções e como as tripulações dos barcos tinham bastante medo, um medo até desesperado de destruir o reator, ele às vezes não foi mantido no nível mínimo de potência, o que acelerou a produção de combustível nuclear. Além disso, as organizações, as administrações das bases navais tinham uma certa implicância com isso, porque causavam a necessidade de organizar laboratórios especiais para verificações periódicas, né, ajustes e reparos na automação. Portanto, os serviços navais costeiros tinham muitas preocupações com a manutenção desse tipo de reator em seus cais. Porque, às vezes, cada vez mais se falava que esses navios novos, apesar de suas qualidades únicas de combate, estavam à frente de seu tempo, mas eram desnecessariamente difíceis de manter. Então, havia uma implicância das administrações dos estaleiros, das bases, com relação à manutenção desse reator. Estamos vendo aí uma figurinha desse reator, do BM-40A, a evolução. O BM-40A foram instalados nos 705K, aqueles que foram modificados. Nós vamos ver isso em detalhes daqui a pouco. A perna fria de 320 graus centígrados, a perna quente 480 graus. 2 loops de vapor no secundário. E foram construídos 3 submarinos Alfa em Severodvinsk. Já o reator OK-550, que começou o projeto e foi iniciado no K-64, ele foi instalado no K-64 e depois ele foi instalado ainda no K-316, no 373 e no K-463. Eram 3 loops de vapor no secundário. Então foram 4 submarinos no Admiralty, no estaleiro Admiralty. Uma figurinha da OK-7, que são as turbinas de vapor de 40 HPs que equipam todos esses submarinos. Apenas para ilustrar. Chegamos agora na câmara de resgate. Um detalhe da câmara de resgate, vocês vejam que ela era uma câmara de resgate multinível.
ela está no compartimento 3, quer dizer, quando as pessoas que estão no compartimento 3 de comando têm acesso à câmara de resgate pelo compartimento 3. Os submarinos americanos não dispõem disso, né? Isso é uma peculiaridade dos submarinos russos. A gente viu que é possível que eles tenham feito bastantes testes com sucesso com essa câmara. Mas na prática, na realidade, o acidente que ocorreu, o K-278, que nós já fizemos um vídeo, esse que está passando aí, e a gente já viu que ela não teve um resultado muito bom no acidente em que ela foi utilizada, né? Ela pode ter sido bem sucedida nos testes, mas na sua única utilização que a gente conhece, ela não teve um resultado muito bom. Vamos listar os sistemas automáticos. Eu não vou me deter muito em cada sistema desse, porque eu só vou listar eles para vocês verem o grau de automação que eles tentaram nesse submarino. Um controle de sonar automatizado, né? Não é muito inteligente você se fiar, né, num controle automático para detectar os seus alvos, né? A acessibilidade não era lá tão boa e você poderia estar muito perto do alvo quando realmente tivesse a certeza da detecção do alvo, né? Navegação autônoma era o sistema SOS, controle de armas Sargan, o monitoramento de radiação do reator, o sistema Alpha, estação rádio Lightning, console radar Cove, horário do navio, o sistema Platan. É importante esse sistema porque esse sistema determina o horário de todos os sistemas e equipamentos do navio. Então fica tudo unificado num sistema de horário do navio. O sistema de periscópio Signal, que era uma evolução do que eles já tinham. O trim automático, nós já dissemos que o trim automático, os russos sempre tentaram isso muito antes dos americanos, os primeiros sistemas americanos não funcionaram bem, eles chegaram a alguma coisa mais funcional nos últimos, depois da década de 80, mas os russos já estavam na frente disso na década de 60 e 70, o trem automático. O sistema de controle de combate Accord e o sistema de controle das máquinas auxiliares, aqui o nome é até bastante sugestivo, o ritmo, porque isso dá o ritmo, né, ao navio. Tem mais um sistema aí que eu não listei, que é o Announcing System, que é o elipsoide, um sistema de announcing do navio. Temos aí o compartimento 3, onde estão o posto de comando principal, e onde há o living, as refeições e a área de trabalho, né? E, como eu disse, por aí que você acessa o escape pod, e todo mundo fazia a refeição no mesmo lugar. Esse submarino, vocês sabem, vamos ver daqui a pouco, ele tinha 26 oficiais e 4 ou 5 suboficiais. Todo mundo ficava no mesmo lugar, não havia aquela distinção de rancho de praça, rancho de oficial. Vamos ver o alfa pelos números, né? Um comprimento de 81 metros, a boca de 10 metros, deslocamento de 3.100 toneladas, profundidade de teste, botei aí os 500 metros, que é mais ou menos o que a gente imagina. É um pouco controverso na internet, online, você determinar exatamente qual é a profundidade de teste desse submarino, mas 500 metros é uma boa sacada. Velocidade de 41 nós, 39 contínuos. Esses 39 contínuos se deviam, provavelmente, né, a questões mecânicas, né? Não é nenhuma limitação da máquina, eram questões mecânicas de equipamentos. E só para deixar claro, aumentar 2 nós de diferença para movimentar o submarino a 39 e a 41 é uma grande quantidade de energia. Não se iludam com relação a isso, né? 20 torpedos, minas ou mísseis antissubmarinos de 53 centímetros. A tripulação, 26 oficiais, como eu disse, e cerca de 5 ou 6 suboficiais. Ele tinha uma manobrabilidade fantástica, ele podia fazer um giro de 180 graus em 42 segundos. Isso foi uma das coisas que, a sua manobrabilidade aliada à velocidade, uma das coisas que assustou um pouco a OTAN, né? Tanto que a gente vê aí algumas coisas que saíram na mídia americana em 1984, a preocupação com a velocidade, com a profundidade que o Alpha atingia, a questão também da invulnerabilidade quanto a equipamentos de detecção magnetométrica por causa do cacho de titânio, e também algumas preocupações de senadores americanos indagando o que a Marinha estava fazendo para
contrabalançar essa situação, visto que parecia até que o torpedo Marca 48 não alcançava esse submarino. Parece que ele tinha a velocidade muito próxima ou menor do que o submarino e seria ineficaz contra esse submarino. Isso é um pouco de lenda também, mas vocês vejam aí essas duas notícias dão vamos dizer assim, o ponto em que os americanos estavam preocupados, a OTAN em geral ficou preocupada com o aparecimento desse submarino. Então vamos aí começar com o primeiro submarino da série, aquele que foi, vamos assim dizer, o banco de testes para esse novo reator e para essas novas automações que esse submarino tinha. Foi o K-64. Ele logo em julho de 71, ainda não estava comissionado ainda, ele teve um vazamento de vapor de alta pressão dentro do compartimento do reator. Isso foi causado devido a um plug defeituoso. Em dezembro de 71, ele navega para Murmansk para ser comissionado na frota russa do norte. Mas mesmo antes do comissionamento, em janeiro de 72, durante testes de mar, o loop secundário falha. O circuito primário é danificado, não houve vítimas, eles conseguiram retornar, a gente não tem muito detalhe sobre isso, ele retorna à base. O que a gente tem detalhes é logo em seguida, alguns meses depois, que o refrigerante metálico se solidificou dentro do reator devido à baixa temperatura. E isso causou um problema de avaria no reator. Esse projeto, em 72, ele foi suspenso para reanálise. Né? Em junho de 72, o K-64 foi rebocado para Salt Yagre, perto de Arkhangelsk. Em outubro de 73, ele era praticamente novo, ele não tinha quase utilização nenhuma. A proa foi removida e enviada para Leningrado, ela ia servir de treinamento. Mas isso não durou muito, talvez uns 2 ou 3 meses, porque as pessoas ficavam querendo pegar souvenirs do K-64 e, de uma certa forma, vandalizaram essa proa. Ela deixou de ser utilizada. Em junho de 78, o reator foi desativado em segurança. Então, o que aconteceu? O projeto 705 entrou na berlinda. Né? A falha do navio líder da classe resultou em alterações realizadas no projeto. 3 alfas foram construídos em Severodinsk, num outro estaleiro mais ao norte, o estaleiro N402. Foram iniciadas melhorias nas montagens dos isoladores de choque. O reator BM-40 com 2 loops de circulação foram instalados. Continuam as 2 turbinas a vapor com uma produção combinada de 40.000 HP, acionando um único eixo. Possuía também 2 turbinas de 75 HP e motores elétricos em aletas horizontais para a propulsão de baixa velocidade. O que acontece é que esse submarino começou a ser construído um projeto modificado em Severodinsk, mas ainda no Admiralty, em Leningrado, continuaram a ser produzidos foram até construídos 4 dos antigos, que tinham o reator OK-550. Nós vamos ver a diferença desses 2 aí. Então eram dois estaleiros produzindo 2 tipos de navio. Bom, o K-123 foi o primeiro submarino produzido em Severodinsk. Ele, em dezembro de 77, ele foi colocado operacional na Frota do Norte. Em agosto de 1978 foi dada larga publicidade. Como diz, olha aqui, olha o que nós estamos fazendo. E teve mídia, entrevistas, fotos, TV, foi um verdadeiro show. Em 79, 80 e 81, ele foi avaliado como excelente nos jogos de guerra. E em 1983 iniciou a troca do reator. Mas essa troca do reator levou 7 anos. É a mais longa, 7 ou quase 8, a mais longa docagem de um submarino. Né? Em junho de 92 ele foi renomeado como B-23 e foi operacional por 9 anos após o reparo. Né? De 93 e 94 ele participou de exercícios de jogos de guerra no Mar de Barents. Em março de 94, ele embaraçou-se com uma rede de pesca no Mar de Barents, ele emergiu e retornou à base e não se tem notícia de nenhum dano. Em 1996, ele foi retirado do serviço ativo. Nós vamos mostrar nessa figurinha aí
a remoção do reator do K-123. São algumas fotos que tem no perfil, no Twitter do perfil Captain Navy. É um bom perfil também para se seguir com relação aos submarinos russos. Isso foi em 2005 na base naval de Gremika. E vocês veem embaixo o reator sendo retirado e logo na foto ao lado ele está de cabeça para baixo, que é uma operação para drenagem do líquido refrigerante. Essa operação toda aí é uma operação difícil, perigosa e cara. Não é por menos que o K-123 permaneceu quase 8 anos docado, né? A operação dos submarinos do projeto 705 e 705K com metal líquido como refrigerante, apresentava alguns problemas, né? Como a dificuldade de manutenção devido ao aperto do compartimento do reator. Era muito pequeno, era tudo muito pequeno. E também a necessidade de uma fonte de energia externa quando o reator fosse desligado, né, para que houvesse a refrigeração regular do refrigerante, para evitar o que aconteceu com o K64, em que ele se solidificou. Bom, o K316. K316. Com esse K316 foi retomada a construção no Admiralty. Lembra que ele parou com o K64 depois que houve aquele problema com o K64 que gerou a modificação do 705K. Em setembro de 1983, a 39 nós e a 100 metros, ele perde o controle de profundidade e choca-se com o fundo no White Sea. Não houve vítimas nem avarias graves. Mas isso mostra o que a gente já disse aqui sobre a agressividade dos comandantes de submarinos russos, porque provavelmente um submarino americano em local de pouca profundidade não faria um mergulho a 39 nós dessa maneira, né? Então, aquela agressividade que a gente já falou. Em abril de 1981, toma parte em jogos de guerra no Mar de Barents. Em setembro de 82, vazamento de água no compartimento 5. É aquele compartimento logo após o reator, o compartimento da turbina. Ele retorna à base. Em maio de 1983, ele participa do exercício Ocean 83. Em outubro de 83, incêndio elétrico enquanto sob o gelo. Não houve vítimas, eles gerenciaram bem isso, devem ter ido à superfície, gerenciaram bem a questão, não houve vítimas. Em dezembro de 1984, falha no sistema de água potável. Isso é uma coisa simples, mas talvez tenha feito o submarino voltar à base próximo ao Natal, né? Em abril de 1990, ele foi excluído do serviço ativo. O reator foi removido. Em dezembro de 95, ou seja, 5 anos depois, a tripulação foi desfeita. Você vê, eles mantiveram 5 anos a tripulação sem submarino, né? Isso é uma coisa também que é particular da União Soviética. O K-432. K-432. 1979, operacional na Frota do Norte. Em 1980, operou sob o gelo por 5 dias. Em 1982, faz seu primeiro destacamento para o Atlântico Norte. Em 82-85, ele foi condecorado como melhor ataque torpedo e também teve excelentes avaliações. Em 1985-88, ele faz pequenos destacamentos curtos para o Atlântico Norte. Vai, simula ataque e volta, né? Isso é uma coisa que eles faziam muito, simulando ataques à OTAN, a submarinos da OTAN que estivessem operando no Mar do Norte e explorando a velocidade do submarino. Em abril de 1990, ele é retirado do serviço ativo. O K-373. Em 1979, em dezembro, ele é operacional na Frota do Norte. Em abril de 1980, disparou uma salva de 4 torpedos de uma só vez, durante jogos de guerra em Barents. Isso é uma coisa que preocupava muito a OTAN também, porque ele era capaz de soltar uma salva de 4 torpedos e se mandar a alta velocidade, né? Em 1981, 2 operações curtas no Atlântico Norte. Em setembro de 82, o compartimento da turbina foi inundado durante um mergulho, devido a uma válvula mal posicionada. O comandante, não o imediato, aí eu coloquei imediato, mas o comandante e o oficial responsável foram dispensados. Em abril de 1983, depois de apenas 21 horas saída do porto, ele detetou um submarino da OTAN no Mar de Barents. Isso está registrado no log porque normalmente os submarinos levavam mais tempo depois de sair do porto para
detectar um submarino, um outro submarino, né? Mas esse aí, em menos de 24 horas, já saiu do porto e já detectou um submarino no Mar de Barents. Em 1984, colidiu com 440, um submarino da classe Yankee. Houve avaria nos dois submarinos. Nos anos de 85, 86 e 87, nos Jogos de Guerra, ele foi condecorado como o melhor submarino da frota. Em dezembro de 89, quando ele estava em docagem, teve um acidente no reator que lançou o combustível do vaso dentro do compartimento do reator. A situação foi considerada extremamente grave, muito ruim, e sacas de chumbo foram usadas para conter a radiação. Essas sacas de chumbo foram colocadas, o reator foi isolado, né? Lá é um local de radiação mesmo, então há uma defesa de que isso foi feito e não haveria grandes riscos para a tripulação. Mas acontece que ele completou a missão, quer dizer, ele tinha voltado ao porto e saiu de novo para completar uma missão de dupla que ele fazia de 15 dias, com as sacas de chumbo em cima da tampa do reator. Quer dizer, é algo que não se faria no Ocidente, né? A defesa, como eu disse, é que já era dentro do compartimento do reator, onde existe radiação e estava isolado, né? E com shield, etc. e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, um submarino do Ocidente, da OTAN ou dos Estados Unidos não faria esse tipo de ação, né? Em 2009, a França financiou a remoção e disposição final do compartimento do reator. A gente sabe, e eu tenho um vídeo sobre isso, e está passando aí em cima, houve muita ajuda internacional para vários submarinos russos que ficaram no cais sem comissionamento. E muitos dos alfas ficaram muito tempo, porque a Rússia não dispunha de tecnologia para retirar esses equipamentos depois de danificados. O K-463. Dezembro de 81, operacional na Frota do Norte. Em setembro de 82, houve um vazamento no compartimento Avante. O submarino emergiu, né, e foi enviado acima no convés o imediato Gorelov para isolar o vazamento. O problema foi resolvido por ele, mas ele, ao voltar no convés, ele foi varrido ao mar e não conseguiram resgatar. Recebeu a medalha de ordem da Estrela Vermelha pela sua coragem, né. De 84 a 87, ele obteve a comenda do Time Naval de Defesa Civil, submarino excelente e melhor da frota, durante os exercícios de jogos de guerra. Em abril de 1990, foi para a docagem e não retornou ao mar. 90 é um marco com relação a esse tipo de coisa, que começaram os problemas na antiga União Soviética e muitos submarinos iam para a docagem e não voltavam. O K-493. Em outubro de 86, ele fica operacional na Frota do Norte. Em setembro de 83, participou também no exercício Ocean 83. Em 1984, houve uma falha nos purificadores de CO2, o que fez com que a tripulação usasse placas absorvedoras de CO2 durante as operações submersas. Eles podiam também, eventualmente, emergir e fazer a ventilação. E utilizaram essas placas durante esse período até voltarem para a base. Em 1985, 2 destacamentos para o Atlântico Norte, e durante o reparo, ligas radioativas contaminaram o compartimento 4. Ele conduziu o segundo destacamento com elevada radioatividade no compartimento do reator. Mais uma vez, eles ignoram, né, esse tipo de problema e continuam mantendo a operação, mantendo a missão. Em 1987 e 89, conduziu patrulhas curtas de prontidão, aquelas patrulhas curtas que ele vai e volta num período curto de tempo. Em abril de 1990, ele foi removido do serviço ativo. Muito bem. Então a gente chegou aqui a um ponto, né, por que os soviéticos pararam de construir os famosos super submarinos, né? Bom, a Rússia reconheceu as vantagens da capacidade stealth na guerra antissubmarina e decidiu perseguir submarinos mais silenciosos e mais rápidos, né? A classe Akula é uma combinação melhorada, né, da automação do Alpha e da característica stealth, do stealth, né, do Victor 3. A necessidade de se manter o reator crítico para que o metal líquido refrigerante não se solidificasse era dispendiosa em tempo, mão de obra e custos financeiros, além de ser uma operação extremamente perigosa, né? Os sistemas automáticos eram pouco confiáveis e avariavam com frequência no mar, né?
o sonar automático era ineficaz frente a uma equipe dedicada a adicionar. Nós já falamos disso quando listamos as características automáticas desse navio. O metal líquido oxidava e necessitava substituição. A recarga de um reator com metal líquido, como já disse, é perigosa, difícil e cara. Os soviéticos falharam no seu conceito de duas tripulações. Por que falharam? Porque o conceito de duas tripulações na Marinha Americana é um conceito um pouquinho diferente, porque na Marinha Soviética, aquele grupo que faz a manutenção não é o grupo que viaja e que corre os riscos. A gente viu que nesses submarinos só temos oficiais e poucos suboficiais. Então, esses oficiais e suboficiais, eles não participam da manutenção, eles só correm os riscos. Já na Marinha Americana é diferente. Aquelas equipes que fazem a manutenção são as equipes que vão nas missões. Então, a vida deles está na própria mão deles, né? Se eles não fizerem um trabalho direito, a vida deles está em perigo. Então, o conceito americano é um pouquinho diferente. Então, eles falharam nesse seu conceito de duas tripulações. O corte de orçamento com a perestroika não permitiu os custos envolvidos na manutenção do Alfa, que eram caros, né? Se não houvesse isso, se eles tivessem investido nessa manutenção e na melhoria do sistema, quem sabe a gente poderia ter uma história diferente, né? Algumas argumentações finais sobre o submarino Alfa, né? Era um ambicioso projeto que demonstrava as vantagens e limitações da automação no mar, né? Durante um curto tempo, as armas antissubmarinas da NATO tiveram dificuldades. Isso no início dos anos 80. O que lhe valeu a fama de invencível. Não quer dizer que ele não seria detectável, que não poderia ser destruído pelos submarinos americanos e da OTAN. Não significa isso. Mas era muito difícil e eles encontraram muita dificuldade em rastrear e ir atrás desse submarino. Eles descobriram que manter uma frota é muito mais difícil do que construir, né? E isso talvez pode acontecer com a China. A China está lançando uma quantidade enorme de navios e submarinos. Daqui a alguns anos, esses submarinos vão precisar de reparos de manutenção. Será que eles estão se preparando para isso? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. A capacidade de stealth é uma grande vantagem sobre a velocidade da guerra antissubmarina. Mas tem um detalhe aí, né? A capacidade de stealth ela acaba no momento que o submarino é detetado. Ela simplesmente deixa de existir, enquanto que a velocidade é permanente, né? Então, é sempre um jogo essa coisa toda de stealth e velocidade e manobrabilidade, né? A URSS permitiu criatividade e seus projetistas construíram máquinas incríveis. É bem verdade, isso é totalmente verdade, a criatividade permitiu que eles construíssem esse tipo de submarino, que será sempre uma conquista icônica da história naval. Mas sofreram riscos e, felizmente, não ocorreram grandes problemas nos locais em que esses submarinos foram construídos, mas poderiam ter ocorrido. Então é isso, essa foi a saga do submarino Alfa, um submarino interessante e bom de ser estudado, porque ele realmente foi um marco na história naval submarina. É interessante estudar esse submarino. Então é isso. Terminamos aí os 7 submarinos da classe Alfa. Bom, esse foi o Alfa. O próximo vídeo, eu estou imaginando fazer o Aquila. Agora a gente entrou naquela classe de submarinos que compete com o Ocidente. Mas também me passa pela cabeça, antes de entrar no Aquila, de fazer um vídeo sobre as diferenças de conceituação de projeto vigentes nos Estados Unidos na época e na União Soviética, na Rússia. Quais são as diferenças básicas no pensamento, no conceito da elaboração, no desenvolvimento de submarinos nucleares entre esses dois países? O que vocês acham? Faço isso antes do Aquila ou a gente entra direto no Aquila e espalha esses conceitos no meio do vídeo? Talvez fosse interessante fazer um vídeo só sobre essas diferenças de conceito. Então coloque aí nos comentários aqueles que acham, o que vocês acham sobre isso. E aqueles que gostaram do vídeo e não assinaram o canal ainda, por favor, não deixe de assinar e marcar para receber as atualizações. Até a próxima. Muito obrigado.